Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós nesse dia. É o 22 de dezembro de 2023. Vamos dar graças ao nosso Deus, ao Altíssimo, por tudo que Ele nos tem dado, Pela vida, pela conservação das nossas vidas, pela redenção, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou no madeiro, Pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, São tantos, irmãos? E vamos orar, irmão? Orar, meditar, Fazer as nossas petições, adorar ao nosso Deus, louvá-lo, bendizê-lo, Com salmos, E cânticos, e obedecê-lo, os seus mandamentos, a sua doutrina, Honrando aí os apóstolos e os profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, honrando o Senhor Jesus e o sacrifício que Ele fez, Derramando ali o seu sangue precioso para a remissão dos pecados, Graças a Deus por isso. Então, irmão, continuar aí, com o nosso vídeo, Nós estamos falando aí do sacrificado ao ídolo, Por que nós estamos falando nisso? Porque estamos falando do pecado, a transgressão de mandamentos, Certo? E da boa consciência nas Escrituras, Que a igreja, ela procura exatamente ter a boa consciência, A boa consciência, ela é uma virtude, Então, por quê? Porque tem a consciência laxa, relaxada, que acha que não existe pecado, que não tem transgressão, E o outro extremo é escrúpulo, o escrupuloso, consciência escrupulosa que acha que tudo é pecado. Não. Pecado é aquilo que transgride, uma regra, não é isso? Pecado é o que? Erro, transgressão, Certo? Aí tem pecado que é iniquidade, que é abominação, que são pecados graves, Diante de Deus. Deus aborrece o pecado. Abominação significa que Deus tem horror, A abominação, o pecado que é a abominação. Então nós estamos lendo aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14 em diante. Aqui no versículo 20 e 21 está escrito o quê? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios, Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, irmãos, a igreja ela não sacrifica alimento para ninguém, Certo? Certo? Nunca sacrificou nem vai sacrificar. O sacrifício da igreja é a obediência à palavra, Então ele está dizendo aqui, as coisas que os gentios sacrificam, estão sacrificando aos demônios, Porque os deuses deles são deuses que eles criaram, Não é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, que é o Deus da igreja, O Altíssimo, Então, se eu participo, de qualquer coisa que os gentios sacrificam, claro que eu estou participando na mesa dos demônios, porque eles sacrificam aos demônios. Mas se eu participo da mesa de um irmão, não tem por que eu estar preocupado, Porque não vamos querer admitir que algum irmão, venha fazer sacrifício de alimentos para algum Deus ou para o próprio Altíssimo, Que esse tipo de sacrifício foi abolido,
esse tipo de sacrifício tinha lá na lei de Moisés. Eles foram abolidos, não abolidos, mas foram aperfeiçoados. Porque o sacrifício agora é o sangue do Senhor Jesus, né? Que apagou todos os pecados daquele que creu, né? Então nós não podemos beber, né, do cálice do Senhor, que é o que? A ceia, o sacrifício que nós oferecemos, que na verdade não é um sacrifício, mas é um memorial, né? É participar do pão e do vinho, não é isso? Para nos lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, que foi o maior acontecimento da criação, né? Esse é o maior acontecimento da criação. Então, se alguém participa da mesa dos gentios, né? Mesa essa que tem coisas sacrificadas a ídolos, né? Então nós estamos o quê? Nós temos um mandamento, porque quem participa disso está participando da mesa dos demônios. E nós não podemos exatamente participar do cálice dos demônios conforme está escrito aqui, e da mesa dos demônios. Por que falamos demônios? Porque os gentios, eles têm deuses, e os seus deuses são o quê? São demônios, né? São demônios, eles acham que estão, né, invocando o Deus verdadeiro, mas não estão. Eles estão invocando um Deus que eles criaram, né? Por influência exatamente dos demônios. E aí, continuando aí no capítulo 10 e no versículo 24, né? Diz assim: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Aí ele vai falar de novo na comida, né? 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, eu posso ir no açougue, no supermercado, qualquer lugar, né? E comprar o que eu quiser comprar ali e comer. Não perguntando se foi sacrificado, não vai perguntar para ninguém, né? É claro que vai ter comidas típicas ali que é bom que eu me abstenha, né? Claro, né? Certo? Na época, né? Na época da tal comida, digamos assim. Que é o caso aqui, por exemplo, do Natal e do Ano Novo, né? Que tem aí as comidas aí que nós sabemos quais são. Então, ele não é só no açougue, né? É em qualquer lugar que você for comprar alimento, não pergunte, por causa da consciência. Por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí ele continua: e se algum dos fiéis vos convidar e quiserdes ir, dos infiéis, né? Algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Com exceção do dia de festa, né? Claro. Porque no dia de festa, se eu for convidado no dia de Natal para participar de uma ceia de um infiel, de um gentio, né? É claro que aquilo ali não tem condição de eu estar ali, né? Certo? E isso é um negócio sério, né, irmão? Porque nossas famílias aí, né, nossos filhos, nossos irmãos, parentes, né, na carne, quer dizer, que não são da igreja, né? Eles até nos reprovam, né? Ah, você não comemora o Natal, né? Claro que não comemoramos, né? Porque nós temos entendimento de que o mandamento de comemoração é da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Não é isso? Então, se algum dos infiéis os convidar, quiser dizer, vai. Não nas festas, né? Nas festas de ídolos, né? Claro. Em outras ocasiões, digamos assim, né? Por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, né? Por causa daquele que vos advertiu,
Então, se eu sei que é sacrificado ao ídolo, então eu devo me abster. Não é isso? Está escrito aqui? Vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.